Olá, tudo bom? Então, explicando um pouco sobre o nosso conteúdo. Impactos ambientais. Impacto significa alteração. O nosso planeta, ele está muito alterado. E isso não é de hoje, tá? Porém, começou a se intensificar essa alteração a partir da Revolução Industrial lá no século XVIII, no final do século XVIII. Porque as produções, as explorações do ser humano com relação aos elementos da natureza, as explorações passaram a ser mais intensas. Explorações que antes eram feitas à mão, agora passaram a ser feitas através de máquinas. Então, os impactos ambientais estão cada vez maiores, cada vez mais intensos. No material que eu passei para vocês, está falando sobre está citando alguns impactos. Eu estou vendo aqui, deixa eu ver. Redução da biodiversidade de plantas e animais. Primeiro, biodiversidade. Bio é vida, diversidade é variedade. Então, variedade de vidas estão sendo perdidas. Vidas de animais e vidas de vegetais. A partir da Revolução Industrial, como eu tinha falado, muitos lugares que eram cobertos por vegetação começaram a dar espaços agora para estradas, para fazendas, para a construção de grandes cidades, tá? A maioria das cidades do Brasil, das cidades maiores e mais importantes do Brasil em termos econômicos, elas são localizadas dentro da mata, de onde era a Mata Atlântica. Só para começar com esse exemplo que é bem negativo, tá? E outra coisa, impacto, por significar alteração, pode ser uma alteração positiva também. Porque é o ser humano que está ali interferindo no espaço geográfico e provocando alguns benefícios. Mas, na maioria das vezes, não são benefícios, são prejuízos. Então, o termo impacto ele pode ser usado tanto para indicar alguma coisa positiva quanto alguma coisa negativa. Geralmente tem esse sentido de negação, de negativo, tá? Uma interferência humana. Impacto ambiental é toda alteração provocada pelo ser humano, tá bom? Um outro tipo de impacto que tem aqui citado no material é a contaminação do ar, da água, da fauna e da flora. Bom, fauna e flora ficou até repetitivo aí, porque fauna é um conjunto de animais de uma região. Flora é um conjunto de vegetação de uma determinada região. Então, em tudo que se contamina o ar, em tudo que se contamina a água, a fauna e a flora vão sofrer interferências também. Por exemplo, uma água poluída vai matar o peixe asfixiado, porque uma água poluída vai reduzir a quantidade de oxigênio na água e o peixe irá sofrer. Os animais marinhos, de uma forma geral, irão sofrer. A água poluída pode trazer doenças também para o ser humano. Então veja, olha a ironia. Impacto ambiental é uma alteração provocada pelo ser humano, só que o ser humano vai sofrer as consequências desse impacto. Alterações climáticas é um outro exemplo aí. Bom, cientistas dizem, a maioria dos cientistas afirma que alterações climáticas estão acontecendo já há algum tempo, sobretudo desde a Revolução Industrial, que aconteceu lá no século XVIII, tá? E que essas alterações climáticas elas podem provocar sérias consequências, que já estão alterações que já estão provocando essas consequências e que podem continuar a provocar. Uma delas é que a maioria dos cientistas acredita que daqui a algum tempo o nível dos oceanos vai subir alguns metros. E se subir alguns metros, tá, vai, portanto, inundar cidades costeiras.
Um outro impacto, a partir do impacto, que é a alteração climática, já é um impacto. Tá? A alteração climática é um impacto provocado a partir da poluição do ar. Joga muitos gases do efeito estufa, ou seja, gases que aumentam a temperatura, na atmosfera. Então, o clima mundial, os climas vão sofrendo impactos, vão sofrendo alterações. E essas alterações podem, por exemplo, esbarrar lá nas geleiras, que elas podem se derreter. E elas se derretendo é que vão fazer o nível dos oceanos aumentarem. Então, alteração climática aumenta a temperatura, as geleiras derretem, o nível dos oceanos sobe, as cidades costeiras são inundadas, e aí há uma série de outras consequências que podem ser geradas. Tá? Uma delas é que as cidades inundadas vão deixar de existir. Muita gente vai ter que sair dali e quando a gente chega num determinado espaço para morar, temos toda uma questão de afeto com aquele lugar, porque ali existem as nossas igrejas, as nossas escolas, os nossos cemitérios, as pessoas queridas que estão enterradas lá, enfim, é uma série de situações sociais que podem ser geradas a partir desses impactos ambientais também. Destruição da camada de ozônio é um outro exemplo. Esse exemplo, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou gravar um outro.